Olá, meus queridos! Começando mais uma semana de aulas. Durante essa semana, vocês estarão aprendendo sobre potenciação. Vocês verão que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Vocês vão identificar quais são os elementos da potenciação e também como se faz a leitura. Vocês também vão aprender sobre as potências de base 10 e potências com expoente 1 e expoente 0. A reflexão dessa semana diz o seguinte: Deus jamais abandona os que o buscam. Salmos 9, 10. Vale sempre a pena buscar a Deus. Nunca se esqueça disso. Convido você agora a assistir ao vídeo explicativo e também depois eu trarei explicações de alguns exemplos, tá bom? Até mais então, boa aula! Vamos começar falando então sobre potenciação. O que é potenciação? Como que se resolve? Então eu coloquei aqui primeiramente, como letra A, um exemplo para eu poder explicar para você qual o significado, o que é uma potenciação. Então eu coloquei um número maior aqui, que eu chamo de base, esse número aqui, o 8. Tá? Então esse número maior que vem embaixo é chamado de base. E o número menorzinho que vem aqui em cima é chamado de expoente. O que é a potenciação? A potenciação é uma forma mais simples de escrever uma multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, esse aqui 8 e esse 2 no expoente significa que eu tenho que multiplicar o 8 por ele mesmo a quantidade de vezes que está no expoente. Então, eu estou fazendo 8 vezes 8, eu estou colocando 8 aqui, ó, duas vezes. Por quê? Porque o expoente é 2. Se fosse o 8 na base e o expoente fosse 5, eu teria que fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Então, a potenciação é isso, é você multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que está no expoente. Então, eu vou apresentar aqui vários exemplos para vocês entenderem direitinho isso daí. Então, eu coloquei aqui o 8 como base e o 2 como expoente. Então, eu fiz 8 vezes 8, que deu 64. O 64 é o resultado da potência. Então, o resultado da operação é chamado de potência, tá? Agora, como que eu faço a leitura dessa potenciação aqui? Tem duas maneiras diferentes. Ou eu posso ler da seguinte maneira: 8 elevado à segunda potência, ou 8 elevado ao quadrado. Toda vez que o expoente for 2, ao invés de falar segunda potência, eu posso utilizar quadrado. E vocês vão ver aqui na frente os outros tipos de expoente aqui, como que se faz a leitura. Aqui na letra B, eu tenho base 2 e expoente 4. Então, essa leitura seria 2 elevado à quarta potência, tá? Para o expoente 4, eu não tenho nome especial, eu só falo quarta potência. E como que eu resolvo essa potenciação? Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu repeti a base, né, várias vezes. Quantas vezes? 4 vezes. Por quê? Porque o expoente é 4. E aí, como que eu vou realizar essa multiplicação? Eu vou fazendo por etapa, olha só. 2 vezes 2 dá 4. Aí eu pego o resultado e multiplico de novo, ó. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, o resultado de 2 elevado à quarta potência dá 16. 16 é a potência. Agora, vamos aqui o exemplo da letra C. Eu tenho base 1 e o expoente 5. Então, como vai ficar isso daqui na forma de leitura? Vai ficar 1 elevado à quinta potência. E como que eu resolvo? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, eu repeti a base 5 vezes, porque 5 é o expoente. E agora, como que eu vou fazer essa multiplicação? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1,
1. Então, aqui dá para perceber o quê? Que quando a base for 1, o resultado sempre será 1, independente da potência, porque 1 multiplicado por 1, diversas vezes, sempre vai resultar em 1, tá? Agora vamos ao próximo exemplo, a letra D. Eu tenho base 5 e expoente 3. Como que eu vou fazer essa leitura? Ó, 5 elevado à terceira potência. Ou eu posso ler 5 elevado ao cubo. Então, o cubo eu falo toda vez que o expoente for 3. Então, eu posso ler terceira potência ou também posso ler cubo. E se o expoente for 2, eu posso falar segunda potência ou posso falar elevado ao quadrado. Então, são esses dois casos em que o expoente recebe nomes especiais, tá? E como que eu vou resolver essa potenciação? 5 elevado à terceira potência. Eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Porque o expoente é 3. E aí eu vou fazer essa multiplicação. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Então, cheguei ao resultado aqui dessa potenciação, tá? Vamos aqui ao exemplo da letra E. Eu tenho 2 elevado à sexta potência. Como que eu vou resolver? Eu vou colocar o 2 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? A quantidade de vezes que está no expoente. Então, o 2 ele tem que aparecer 6 vezes. Ó, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, já que o expoente é 6. E aí, eu vou fazer a multiplicação por etapa. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, 2 elevado à sexta potência dá 64. Agora, algumas observações importantes sobre a potenciação. A primeira é, toda vez que o expoente for 1, ou seja, o número foi elevado a 1, o resultado é igual a ele mesmo. Então, 1 elevado a 1 dá 1, tá? Porque é ele uma única vez. 2 elevado a 1 dá 2 e 3 elevado a 1 dá 3. Então, se o expoente for 1, o resultado é o quê? É a própria base. Agora, segunda observação. Todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer número que eu tenha elevado a zero, o resultado dá 1, com exceção do próprio zero. Então, olha só, 1 elevado a zero dá 1. 2 elevado a zero dá 1. 3 elevado a zero dá 1. E 5 elevado a zero também dá 1. Qualquer número elevado a zero dá 1, com exceção do zero elevado a zero. Isso daqui é uma indefinição matemática, tá? Isso aqui não tem resultado aí dentro da matemática. Agora, vamos à terceira observação. Toda potência de base 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantos forem as unidades do expoente. Isso daqui é como se fosse um macete, né? Para você não precisar fazer as contas. Mas eu vou mostrar para você como que isso daqui é interessante. Olha só, 10 elevado a 1, nós já vimos anteriormente que quando o expoente for 1, o resultado é a própria base. Então, 10 elevado a 1 dá 10. Agora, 10 elevado à segunda potência seria 10 vezes 10, tá? E 10 vezes 10 dá 100. Mas, quando a base for 10, eu nem preciso fazer essa conta. Eu vou colocar sempre como resultado o número 1 acompanhado de zeros. Quantos zeros? Aí vai ser de acordo com a quantidade, com o número que está no expoente. Então, aqui, ó, o expoente é 2, foram 2 zeros, tá vendo? Então, por isso que o resultado deu 100. Agora aqui, 10 elevado à quarta, eu não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu vou colocar o número 1 acompanhado de 4 zeros, porque o expoente é 4, tá? Isso daqui é como se fosse um macete. Então, aqui eu tenho 4 zeros, significa que são 10.000. E aqui, 10 elevado ao cubo, eu não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10.
né? 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Mas eu posso fazer direto, apenas colocando 3 zeros, que corresponde ao expoente 3. Essa regrinha só vale quando a potência for base 10, tá? Em outros casos, não. Aí tem que fazer aquela continha. Bom, pessoal, vocês já assistiram ao vídeo com as explicações dos conteúdos. Eu vou apenas complementar com alguns exemplos. Só para a gente relembrar, então, potenciação, ela é o quê? Ela é uma operação que representa uma multiplicação de fatores iguais. Guardem muito bem isso, sextos anos. Fatores iguais. Então, é sempre a potenciação, ela é uma operação matemática também, e ela representa uma multiplicação, tá? Mas não é uma simples multiplicação, é uma multiplicação de fatores iguais. Como assim, professora? Vamos acompanhar aqui no exemplo que você vai entender melhor o que eu acabei de dizer. Olha aqui. Exemplo 1. Escreva os produtos de fatores iguais de cada item na forma de potência. Em seguida, calcule-a. Então, aqui é para fazer duas coisas. Primeiro, escrever os produtos e depois calcular. Então, presta atenção. Você observa aqui, claro que você vai se lembrar que esse pontinho significa multiplicação. Então, nós temos aqui na letra A o 5 se multiplicando 3 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5. Como que eu escrevo isso em forma de potência? Assim, eu repito esse mesmo número 5 que se repetiu aqui e em cima dele eu coloco a quantidade de vezes que ele se repetiu. Então, o número 5 se repetiu 3 vezes, por isso que aqui em cima tem esse 3. Vamos relembrar os elementos da potenciação? Esse que fica acima do número, ele é o expoente. Esse que fica embaixo é a base. Mas, professora, como que você sabe que deu 125? 5 vezes 3 é 15, está errado. Opa, não está errado, não. E quem falou para você que é para fazer 5 vezes 3? Não é 5 vezes 3, sexto ano. É 5 vezes 5 vezes 5, que se repetiu 3 vezes. Então, é ele vezes ele mesmo. Presta atenção no que a gente acabou de ver aqui em cima, nesse destaque aqui. Que a potenciação é uma operação que representa uma multiplicação do quê? De fatores iguais. Quem falou para você que 5 é igual a 3? Nunca. Os fatores na multiplicação que representa a potenciação, eles precisam ser iguais. Guarda muito bem isso. Por isso que aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, tá? Por isso que deu 125, ok? Continuando. Letra B. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes o 3 se repetiu? 5 vezes. Por isso que fica 3 elevado à quinta potência. Ele se repetiu 5 vezes. 3 elevado à quinta potência, tá? Então, como que a gente chegou neste resultado aqui? Tá vendo? Como? Viu que se você fosse fazer 3 vezes 5 ia dar 15 também? Viu? Ia dar totalmente errado, porque a A deu 15 para você que não prestou atenção, né? Para aquele aluno que não prestou atenção. E a B também deu 15? Como assim? Ou seja, tá errado. Então, olha a diferença. Olha que interessante, tá? Eu trouxe dessa maneira justamente para te mostrar a diferença, para você nunca mais confundir, tá? Aqui o 5, ele se repetiu 3 vezes, por isso que o expoente ficou 3. Aqui, inclusive, a gente pode ler 5 elevado ao cubo, que é uma leitura especial quando o expoente é 3. Existem apenas 2 expoentes com leituras especiais. O 3, que a gente lê ao cubo, e o 2, que a gente lê ao quadrado. Mas depois eu falo dele para você no outro exercício, no outro exemplo, tá? Então, vamos voltar aqui para você entender a diferença.
O 5 aqui se repetiu 3 vezes, por isso que você colocou ali em cima o 3 no expoente. Tá? Acompanha aqui comigo. Então, você colocou esse 3 aqui, porque ele se repetiu 3 vezes. Agora, olha o contrário na letra B. O 3 é que se repete aqui. O 3 se repetiu aqui quantas vezes? 5. Isso, por isso que logo acima do 3 você colocou o 5. Entendeu a diferença? Sexto ano. Então, não é difícil. Basta prestar atenção. Então, aqui. Mas, prof, por que deu 243? Porque a gente fez assim, ó. 3 vezes 3, 9. Isso, muito bem. 9. 9 vezes 3, 27. Isso, 27. Bom, a professora é canhota, está escrevendo com a direita. Tá uma maravilha. Mais aqui, 27. 27 vezes 3, e não sei. Não sabe? Arma a continha ali no rascunho, tá? Você vai lá e faz 27 vezes 3. Está muito lindo, só que não. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 8. Então, paramos aqui, ó. 27 vezes 3, 81. Isso, sexto ano. E, finalmente, 81 vezes 3. 81 vezes 3, que vai dar 243. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 8, 24. 243 aqui, ok? Não fica prestando muita atenção aqui, porque tá uma maravilha a professora canhoteira escrevendo com a direita. Mas, enfim, você viu a diferença entre a A e a B? Então, presta bastante atenção para não confundir, para não errar, porque não é difícil, é só prestar atenção. A conta é sempre a mesma, sempre multiplicado, tá? Continuando. Letra C. 1 vezes 1. Quantas vezes o 1 se repetiu? Olha aí direitinho. 2. Isso, então o expoente dele é 2. Então, tá vendo que fácil? Você copia e cola a base. Então, a base é 1, coloca ele aqui. E no expoente você coloca quantas vezes ele se repetiu. Ele se repetiu 2, então 2. Aqui a gente tem uma leitura especial também. A gente pode ler 1 elevado ao quadrado, ou apenas 1 ao quadrado, ok? Ou também 1 elevado à segunda potência. Mas normalmente a gente lê 1 ao quadrado, ou elevado ao quadrado, ok? Agora, pessoal, vamos prestar atenção. 1 vezes 1 é eternamente 1, tá? Então, olha como fica fácil quando a base é 1, tá? E a mesma coisa quando a base é 0. É muito simples, porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é eternamente 0, tá? Aqui a gente colocou o 4, para poder resolver de acordo com o que o exercício pediu. Ele queria que você escrevesse primeiro em forma de potência. Então, você observou que o 4 se repetiu. Desculpa, você observou que o 0 se repetiu 4 vezes, por isso que o expoente dele ficou 4. Mas 0 vezes 0 é eternamente 0, então a gente tem aqui resposta 0. Muito simples. Continuando. Exercício 2. Complete o quadro com os valores adequados. Como assim? Bom, a gente tem aqui uma tabela. Na primeira coluna, nós temos a base, que é aquele número que fica embaixo. Lembra que eu falei? Tá? O número que fica embaixo é a base. Na segunda coluna, a gente tem o expoente, que é o número que fica em cima. Isso. Na terceira coluna, a gente tem a potência, que é o desenvolvimento da conta. Tá? O desenvolvimento dela. E na última, nós temos o resultado, ok? Vamos lá, então. 0,4 elevado à terceira potência, ou 0,4 elevado ao cubo. Então, a gente coloca aqui, ó, 0,4 elevado a 3. O que isso significa? Que o 0,4 tem que se repetir 3 vezes. Isso mesmo, sexto ano. Então, aqui basta você colocar 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Aí, olha uma dica aqui para você, ó. Você faz assim, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64.
Mas aqui nós temos número com vírgula, tá? Então, nós temos uma casa decimal, duas casas decimais, três casas decimais. Significa que após a vírgula, vamos precisar de três casas, mas só tinham 64. Então, a gente faz o quê? Completa com zeros. Então, aqui ficou 0,064. Sexto ano, claro que se você quiser fazer a conta normal, 0,4 vezes 0,4. Misericórdia, vou parar porque senão vou assustar todo mundo. Aí você vai lá e resolve, vai dar um resultado. Aí depois você faz de novo, vezes 0, misericórdia, vezes 4. Tá bom? Pode ser assim? Claro, aqui eu só dei uma dica que pode ser feita dessa forma, nessa dica, porque aqui é tudo zero, tá vendo? Ó, como é tudo zero na parte inteira, não vai alterar o seu resultado final, a não ser que você precisa lembrar, você não pode se esquecer da vírgula, né? Mas tem essa possibilidade também. Mas, claro, pode fazer daquele outro jeito que você já está acostumado. O importante é você jamais se esquecer que a conta na potenciação é de multiplicar. Isso. Simples assim, tá? Continuando. Próximo. A base é 1 e o expoente é 8. Ou seja, nós vamos ter 1 embaixo e 8 em cima. Agora, vamos pensar melhor. Será que eu tenho que escrever o 1 aqui 8 vezes? Não, né, sexto ano? Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é eternamente o quê? 1. Isso. Então, eu não preciso perder meu tempo ficar escrevendo aqui, porque eu sei o resultado. Eu sei que é 1, tá? Qual outro número que a gente também não precisa perder tempo? O 0. Isso, ó, vamos voltar aqui. Tá vendo? É que aqui o exercício estava assim, mas você pode pensar direto, porque vai continuar sendo 0 na resposta, tá bom? Continuando. Aqui, a base é 12 e o expoente é 2, ou seja, você copia a base, que é o 12, e lá em cima dela você põe o expoente, que é o 2, tá? Então, 12 elevado ao quadrado, ou 12 elevado à segunda potência. Ou ainda, para ficar mais rápido para falar, 12 ao quadrado, também está certo, tá? O que vai acontecer? Quantas vezes o 12 vai se repetir? 2, porque o expoente aqui é 2. Isso. Então, fica como? 12 vezes 12. Professora, 12 mais 12 é 24. Ei, quem falou que é 12 mais 12? Ô, professora, 2 vezes 12 é 24. E quem falou que é 2 vezes 12? Lembrando, sexto ano, é multiplicação de fatores iguais. Então, é 12 vezes 12. É um número vezes ele mesmo. E 12 vezes 12, você pode armar a conta, tá? É igual a 144. Agora, a última linha da tabela veio diferente. Vocês podem ver que está preenchido na última coluna. Ô, professora, já tem o resultado, né? Isso, já tem o resultado. Ué, mas e agora? Como assim? Como assim? Agora a gente vai pensar um pouquinho. O resultado é 36. Que número vezes ele mesmo dá 36, hein? Ah, professor, é fácil, é o 6. Isso. Então, aqui você vai colocar na base o 6, o expoente é 2, porque vai se repetir 2 vezes. Então, 6 elevado a 2 é 6 vezes 6. Isso. E 6 vezes 6 é igual a 36. Muito bem. Prof, tem outro jeito? Tem. Você também pode pensar o seguinte, ó. Ou 36 elevado ao expoente 1. 36 elevado à primeira potência. Mas por quê, professora? Porque quando está elevado ao expoente 1, significa que a resposta é o próprio número aqui, não vai ter que fazer mais nada. Então, 36 elevado a 1 continua 36. Isso! Pessoal, eu fiz esses exemplos para ajudar vocês também na hora de resolver os exercícios, ok? Até as nossas próximas explicações, então. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês sabem que tem a lista de exercícios para vocês fazerem
Continuem firmes nos estudos. Até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau!